Eu vou falar sobre aquilo que tenho vindo a chamar de dramaturgias da linguagem, em que a tese principal é que a enunciação antecede os restantes mecanismos dramatúrgicos. Em primeiro lugar, faz sentido localizar que este trabalho está ainda em curso e surge no âmbito do meu projeto de doutoramento em Comunicação e Artes, como a professora disse, que se intitula Dramaturgias não narrativas e quando um espetáculo não conta uma história. Daqui estou a desenvolver uma tipologia de dramaturgias que procura, em suma, ensaiar respostas para a questão. Se não é narrativo, é o quê? São 6 os tipos de dramaturgias em que cada um foca um material em destaque de um espetáculo em particular. A saber, a dramaturgia narrativa, que obedece à intriga e aos conflitos das personagens. A dramaturgia do som, que se refere à música e à construção sonora, a dramaturgia do corpo, que destaca a fisicalidade e o movimento, a dramaturgia visual, com recurso às arquiteturas, luz e cor, a dramaturgia medial, que se relaciona com o uso de dispositivos tecnológicos, privilegiando a relação entre os vários média, e a dramaturgia da linguagem, que evidencia a enunciação ela mesma e os mundos discursivos criados por ela. Note-se que num espetáculo em particular podemos ter 2 ou mais destes tipos de dramaturgias. Por exemplo, tendo em conta o ensaio para uma cartografia de Mónica Calho, vamos ter em destaque a dramaturgia do corpo e a dramaturgia do som. Cada uma destas dramaturgias pretende estudar como se afastam os espetáculos da hegemonia da narrativa, numa perspectiva não baseada na intriga, na personagem e na ação, mas baseada em quaisquer que sejam os materiais presentes e significantes que, em associação, materializam os processos e sentidos dramatúrgicos. É, portanto, uma forma de olhar para os hibridismos entre as artes performativas, as outras artes e ainda outras áreas do saber e da cultura com as quais se relacionam. Esta perspectiva, portanto, não será mais do que um poliedro de mediações através das quais os espetáculos são criados e desconstruídos. Exatamente sob o prisma da mediação que pretendemos olhar para as filosofias pós-modernas e a cena pós-dramática. Não que a mediação não existisse anteriormente, mas estava encoberta. Se o pós-dramático torna visíveis as regras do dramático, desconstruindo-as, o pós-moderno torna visíveis as relações de incompletude e fragmentário das vivências contemporâneas. Linguagem será uma mediação fundamental e incontornável para o indivíduo, cada vez mais retalhado, despojado. A linguagem, manancial, atividade e competência vai, argumento eu, destornar a narrativa, a diegese do conflito e da ação. Já Ana Paes nos coloca a dramaturgia como tessitura de sentidos fabricados, um discurso de cumplicidade, como uma escrita de palco referida pelo Bruno Tackles. Assim, a dramaturgia da linguagem tem por base a linguagem humana verbal, em específico nas suas dimensões de enunciação, o ato de dizer, de falar, e de discursividade, as práticas significantes. A irrupção do ato de falar é um ato inaugural da existência e da definição do humano. Sujeito, performer ou figura institui-se, abre uma brecha no espaço-tempo contínuos, materializa-se. Esta enunciação, ancorada nas coordenadas hic et nunc, aqui e agora, é a força motriz que obriga à fala. Fala será, no âmbito desta proposta, tanto o ato de falar como a deixa pronunciada pelos intérpretes. A fala, da personagem se quisermos, materializa-se em enunciados. E enunciados são, diz-nos Foucault, não uma unidade estável e discreta, mas uma função, portanto, em relação, tanto para dentro da enunciação como para fora dela. Esses enunciados são produzidos, ora continuando, ora contradizendo outros. São um conjunto de enunciados, agrega-se numa heterogeneidade, vive numa união de expressão que depende de descontinuidades. É este sistema de dispersão, uma dada formação discursiva, feita de objetos, conceitos e escolhas temáticas, que reside a discursividade de um espetáculo. Por outro lado, ampliando o conceito de dispersão em Foucault e em contraste, Derrida irá abordar a disseminação dos textos.
Uma operação de disseminação dá-se através de um germe gerador, uma semente na linguagem que dissemina de texto para texto, de enunciado para enunciado. É da disseminação que se permite que a semente se quebre e assim prolifere na enunciação. A enunciação parte da cisão, de um dado corte no fluxo em curso. A tomada da palavra feita num presente. É o presente do corte que assistimos ou que praticamos enquanto falantes, escreventes ou performers, espectadores, que cria o discurso, uma tal abertura para os discursos. É o presente do corte. Este presente do corte é a abertura da fala. Fluxo, para Kristeva, é musicalidade, ritmo. É a cisão no fluxo que obriga à violência da enunciação e à criação do sujeito. A cisão enunciativa arranca o sujeito enunciador da linguagem e materializa o enunciado. A enunciação, continua a autora, resulta de uma cisão permanente entre voz e substância, o que no contexto da dramaturgia será a cisão entre palavra e evento, discurso e ação. A possível criação da unidade dá-se na fala, como possibilidade de significação. É esta cisão que abre a dimensão polilógica. Para a dramaturgia, a tensão entre estes dois polos leva à morte, ou melhor, à capitulação da ação à palavra, à transmutação do evento, da narração, em enunciação. O ritmo, neste quadro teórico, será para nós o conceito de fala, anterior às categorias de tempo, de lugar, personagem. Ritmo-fala será o gerador, a força motriz, o manancial de potência. É por isso que a narrativa, a diegese, a intriga, é ontologicamente distinta, ontologicamente posterior à enunciação. A narrativa é mais exterior, mais mediação. Assim, se a dramaturgia narrativa, a diegese, a intriga, se a dramaturgia narrativa, fabular, é eventiva, da passagem de um evento para outro, sintagmática, a dramaturgia da linguagem será associativa, paradigmática, discursiva. Esta dimensão discursiva depende também da intertextualidade, conceito também de Kristeva, que significa que por baixo do enunciado veremos outro e outro, sem origem última e sem fim último. Uma pescadela de olho ao dialogismo há bocadinho referido. A intertextualidade propõe que num texto há outros textos, outros enunciados absorvidos. Absorção que implica também transformação, de modo que o texto novo reorganiza, reconstrói o anterior. Esta espécie de arqueologia do texto ou do enunciado, além de se relacionar com o passado, com uma herança transformada em presente, abre ainda possibilidades discursivas, abre-se para o porvir. Em seguida, vamos olhar para 3 espetáculos que têm como foco a dramaturgia da linguagem e perceber como é que estes conceitos tão abstratos se podem ver em espetáculos em concreto. Em primeiro lugar, da companhia Force Entertainment, o espetáculo Tomorrow's Parties. Este espetáculo exemplifica a aura da dramaturgia da linguagem. Ancora-se na enunciação ela mesma. O material relevante é a palavra proferida. Só após e devido a essa palavra proferida é que passam a ter existência a figura, o personagem e o tempo. Assistimos à cisão na linguagem, na enunciação, com o enunciado. Do conjunto dos enunciados, teremos uma dada formação discursiva, cotidiana mas distópica, de esperança ou desilusão, por acumulação de camadas que, à vez, confirmam ou desfazem a anterior. Estes enunciados no espetáculo começam sempre pela formulação "and in the future people will" ou "or in the future people will".
Este segmento é uma certa forma intertextual enviesada de Era uma vez um rei, típica da narrativa. Mas se o Era uma vez parte do presente que olha para o passado e o conta, em And in a Future é o tempo incerto que se contempla e conjetura. Abrem-se, portanto, linhas temporais opostas. Além disso, ainda quanto à intertextualidade, os enunciados do espetáculo remetem para outros anteriores, que vão desde a ficção científica, passando pelo senso comum. Outro espetáculo que falarei é Total Eclipse of the Heart, da companhia holandesa Cassis. Aqui intervém também a dramaturgia da linguagem e irrompe a dramaturgia do som como o seu próprio esqueleto. As letras das músicas, como parte daquele objeto musical, que são as canções pop, são decompostas e passadas para o lado da linguagem como enunciação, portanto, como falas. A dimensão da narrativa é uma certa terceira via, formulada a partir dos segmentos dos versos pop. É a partir destes enunciados e com recurso à intertextualidade que se vai criar uma certa ação, embora rarefeita, uma certa consistência das figuras, personagens e ao curso de uma certa trama. Outro espetáculo de Castro Caldas, Se Eu Vivesse, Tu Morrias, é também particular no uso da dramaturgia da linguagem. À entrada, dão-nos logo um texto, um livro, que tem o texto do espetáculo e tem imagens, o que já não será só por si facto de sumenos. O espetáculo inicia-se com a intérprete a ler a errata do livro. Algo como: onde se lê imagem, deve ler-se imagem, em que a primeira ocorrência da palavra escrita surge em formatação normal e a segunda surge em itálico, pelo que o regime do escrito passa por dentro do regime do oral, evidenciando, tornando visível a mediação entre os dois regimes. Com efeito, temos aqui uma dramaturgia mista, tanto de dramaturgia narrativa como de dramaturgia da linguagem, fazendo intervir de modo explícito o plano do discurso dentro do plano da história, roubando a terminologia à narratologia clássica. Esta será outra forma de entender a visão de Derrida de que não há o fora do texto, o hors texte. Porque, para o autor, tudo é texto. Exatamente porque cena e texto interpenetram-se. Em remate, eu acho que faço uma provocação a mim mesmo, que seria algo como: e para concluir, agora podemos interpretar. Se o meio não é efetivamente a mensagem, certo que pelo menos o meio está na mensagem. Ou seja, as mediações e a linguagem, muito em particular, constroem discursos que são também universos. Muito obrigado.